Oi, gente, tudo bom? Vim aqui responder rapidão uma pergunta que eu recebi no direct sobre nicho. A pessoa fez um curso de marketing e disse assim: não tô conseguindo definir o meu nicho. O que eu acho um pouco assim até estranho, porque, fazer um curso de marketing tinha que ter ensinado como que descobre o nicho, né? Mas, aplicando na Odonto e no que eu penso sobre isso, vou dar um exemplo pra vocês, tá? Daí eu perguntei pra ela, né, mas o que tu faz? Tipo, como é que eu vou saber qual é o teu nicho, assim? Ela assim, eu acabei de me formar e vou fazer clínica geral. Ok, então pra mim é bem visível isso. Vocês têm que saber relacionar as demandas dos pacientes conforme a idade, conforme o meio social, conforme as condições financeiras. Então, por exemplo, clínico geral recém-formado, que sai da faculdade bem cru ainda, a gente ainda não sabe fazer muitas coisas, não tem uma destreza manual. O que a gente vai fazer agora no começo? Limpeza, profilaxia, né? Restauração, não estéticas, restaurações mais simples. Enfim, cada um vai sair da faculdade sabendo fazer melhor alguma coisa, mas tenho certeza de que todo mundo sai da faculdade sabendo fazer restauração e profilaxia, certo? Pensando nesse modo, quem que vai ser o nicho? Quem vai ser o público-alvo desse dentista? Pessoas com poder aquisitivo mais alto, porque precisam ir ao dentista regularmente de 6 em 6 meses e geralmente quem faz isso, quem tem essa consciência de prevenção e quem também tem condições de estar pagando 2 vezes por ano a ida ao dentista, são pessoas de classe média a alta, tá? E outra coisa que vale muito pensar, a idade do paciente. Por quê? Criança, você não vai atender se não souber manejos de pediatria, né? Adolescentes geralmente vão precisar de aparelho ortodôntico. E aí, se você não faz ortodontia, se você é clínico geral, é muito chato ficar encaminhando o paciente o tempo todo. Então, você já vai pegar um paciente que você sabe que não vai poder atender. Então, assim, eu também não colocaria como, para recém-formado, um público-alvo de adolescentes. Idosos, vocês também têm que pensar que vai ter muita prótese e problema periodontal. Problemas periodontais, doenças periodontais para idosos, a gente não vai tratar fazendo raspagem. Tem que ser aquela com refinamento, com as curetas que o recém-formado não sabe mexer direito, com aquelas sondas para ver lesão de furca, e isso já é mais complicado, tá? Então eu também não iria para idosos, até pela questão da prótese. Geralmente as próteses, quando a gente vai prestar um serviço de qualidade, a prótese vai precisar montar no articulador, fazer vários testes, tem que fazer as moldeiras individuais, por exemplo, é complexo. Então, se você quer atender como clínico geral sendo recém-formado, eu também não focaria em idosos. Quem seria o meu público ideal? Jovens adultos de tipo 26 anos pra cima, por quê? Antes ali dos 25, 26, a gente não tem dinheiro sobrando. Geralmente a vida fica lá mais estável, lá nos 26. Então não é que você não pode atender pacientes de menos de 25, 26 anos. Mas quando você busca por esse público com mais de 26 anos, você vai ter uma propaganda mais assertiva. A chance de trazer esse paciente de fato agendar, comparecer e pagar pela consulta é maior. Então, já que você vai investir o seu tempo, invista o seu tempo no marketing, enfim, para este tipo de pessoa, um público mais certeiro. Então, jovens adultos e adultos ali até os seus 45 anos. Depois disso, ali dos 50 anos, geralmente começa a vir aqueles problemas periodontais. Por quê? Porque viveu a vida toda com ciclos de gengivite interminável. É uma vida toda naquele ciclo de gengivite interminável e compromete o periodonto, claro. Então, esses pacientes também são pacientes que, pro clínico geral, recém-formado, é mais complicado. E, gente, de novo, eu não tô falando que não é pra atender, que não tem capacidade de atender. Nada a ver, nada a ver. Mas nós falamos de uma odonto que, se for contar assim o país todo, cada estado, cada região
Tem um tipo de ensino, eu vejo que as faculdades são muito diferentes. Eu converso com muitas pessoas aqui, eu sei que aqui em Santa Catarina é de um jeito e lá em outro lugar o ensino é às vezes melhor, às vezes pior. Então, assim, depende muito, não dá pra falar disso assim, generalizando. Mas por isso que eu tô falando de uma forma geral. Eu veria como nicho, se eu estivesse nessa situação, como clínico geral recém-formado, né? É questão também de concentrar a energia. Aonde que a gente vai concentrar mais o foco na prospecção de pacientes? Por isso que eu acho que vale mais a pena pensar num público que já vai ser mais certeiro, né? Um público que você vai chamar para o consultório e a chance de você poder fazer esse tratamento é maior. Porque se você chama, por exemplo, um idoso, precisa de uma prótese, você não sabe fazer prótese direito, você não vai poder atender ou vai atender mal. E se for uma criança que você não sabe atender, não tem manejo de pediatria, também vai atender mal. Se é um paciente adolescente que precisa de orto, você também vai ter que encaminhar, não vai ser um paciente que vai ser seu, só seu. Então, eu focaria o meu nicho, o meu público-alvo, nesse público que é mais certeiro para os procedimentos que eu sei fazer. E aí vocês têm que pensar nesses fatos, classe social, idade, sexo, enfim. Olha, gente, aqui eu já pensaria um pouco mais, porque apesar de, se você gosta muito de prótese, com certeza vai valer a pena. Independente da especialização que a gente escolher, se a gente gostar, claro que a gente vai fazer dar certo. É importante a gente estar ciente do tipo de público que a gente vai ter que alcançar. Então, por exemplo, a minha especialidade é prótese. Quem que precisa de prótese? Idosos. Os idosos estão aonde? Na rádio, na televisão, no jornal. É diferente do público jovem. Então, para alcançar idosos, não é Reels, TikTok, Stories que a gente vai fazer. É propaganda em comercial de TV, não pode panfletar. Parece uma panfletagem ou programa na rádio, coisas que estão mais voltadas ao público que a gente quer alcançar. Não adianta a gente ficar fazendo dancinha sobre prótese se o idoso, que é quem precisa de prótese, não vai ver esse conteúdo. E aí tem a estratégia de a gente alcançar os filhos que vão pagar a prótese dos pais. E aí sim, esses filhos vão estar na rede social. Mas não vai causar uma boa impressão para esses filhos se a propaganda que a gente fizer for uma propaganda mais jovem, porque com certeza esses filhos vão querer para os seus pais um dentista com um perfil para atender gente mais velha, com um pouco mais de seriedade, um pouco mais de calma, tranquilidade, comunicação leve, didática. Não é bem o tipo de marketing que a gente está acostumado a ver. Não é o tipo de marketing que a gente está idealizando de acordo com o que a gente ouve que é certo. É outro tipo de realidade. Então, assim, é uma ótima especialidade, porém, precisa entender quais são as necessidades dela.